Maranata, meus irmãos. Maranata. Clube Radiante. É como? Tá bem? Estrela da Manhã. Tá cuiá? Estrela da Manhã tá onde? Estrela da Manhã. Tá cuiá, né? Aleluia. Ursa Maior. Hoje. Aleluia. Deus seja louvado. Quando se está na casa de oração, o mais importante que estar na casa de oração é ter a presença de Deus conosco. É interessante que muitas das vezes nós afugentamos a presença de Deus na casa dele. Então eu peço-vos, desbravadores, que ao fazermos esta atividade, preocupe-se em não afugentar a presença de Deus aqui, porque é mesmo casa dele, é desbravadores? Porque o nosso comportamento tende a muitas das vezes fazer Deus se apartar de nós. Porém, louvamos a Deus porque a igreja está linda, cheia, e nós temos a oportunidade de poder mais uma vez falar sobre Jesus. Sabem, meus irmãos, essa missão que temos é uma missão muito séria. E essa missão se formos a ver, no ontem essa missão foi mais urgente que o antes de ontem. Se viemos para hoje, essa missão é mais urgente do que ontem. E essa missão também amanhã será mais urgente do que o hoje. E depois da manhã será mais urgente do que o amanhã. Então é uma missão completamente urgente. Tanto é que aquelas mulheres no qual foi o sermão da manhã tiveram que correr para pregar esse evangelho, para mostrar a urgência da palavra. E quando você vai para Apocalipse, capítulo número 14, onde encontramos a tripla mensagem angelical, ali você compreende que além dos anjos voarem como sinal de rapidez, sinal de urgência, eles também clamam em alta voz, ou seja, pregam em alta voz, como sinal de que todos precisam ouvir este evangelho. Mas nessa tarde vamos fazer uma meditação no capítulo número 14 de Marcos. Vamos fazer uma meditação. Estou sendo tentado a falar que vamos ser breves, mas já me repreenderam para não falar mais isso aqui, para avançar só. Porque o Espírito é quem sabe. Mas vamos ali ler a palavra do Senhor para então depois os desbravadores continuarem a cantar, a louvar o nome do Senhor. Qual foi o clube que cantou depois do irmão Vilinga? Antes do irmão Vilinga? Sim, senhora, radiante. Sim, senhora, é? O Senhor vos abençoe, tá? Vamos para o versículo número 27. Vamos lê-lo até o versículo número 31. Não vamos nos focar em todos os versos, mas para pegarmos aquilo que é a coerência da história e para termos para estarmos mais abalizados com a história e retirarmos de uma forma assim bonita a lição de moral que queremos retirar agora. Vamos ler esses 4 versos, 5. Versículo número 27 até o versículo número 31 do capítulo 14 de Marcos. Estamos lá, né? Estamos lá, né? E os outros não estão a pegar Bíblia. Não tem Bíblia? Irmão Marcelo não tem Bíblia, é estranho. Irmão, já estamos lá? Anda, vamos assinar as mãos. Quantos estão em Marcos? Tem telefone. Certo. Assim tá bom. Vamos ali então ler bem rapidinho. Ali o som está um pouquinho baixo. Se der para aumentar um pouco. Para aumentar um pouquinho o som. A palavra do Senhor aqui diz assim. E disse-lhes Jesus. Na minha Bíblia tem um tema. E o tema é Pedro é avisado.
E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Versículo número 28. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Em outras versões está Pedro respondendo assim: ainda que todos te negarem, eu nunca te negarei. Versículo número 30. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes me negarás. Vê agora o versículo número 31. Mas ele disse com mais veemência, com mais convicção, com mais autoridade, talvez mais certo ainda. Pedro disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém, pela palavra do Senhor. Amém. Esse cenário aqui é um pouco triste. E quando eu leio este cenário, essa história sobre Pedro, dá uma tristeza básica. Porque, meus queridos irmãos, Pedro, dentre os discípulos, sabemos nós, que foi aquele discípulo que parece era o porta-voz dos outros discípulos. Pedro é aquele que conhecemos como o que respondia rápido quando Jesus fazia alguma pergunta. Pedro é aquele que, quando as pessoas não viram Jesus como Cristo, como Filho de Deus, quando as pessoas não reconheceram Jesus como vindo do céu, e Jesus preocupado com isso, ele reúne os discípulos e pergunta: o que as pessoas dizem sobre mim? E dali os discípulos foram respondendo. E depois Jesus pergunta para os discípulos: então, o que vocês dizem de mim? Os discípulos olharam para Jesus sem nenhuma resposta. Mas Pedro teve uma resposta. E era a resposta mais exata que qualquer humano poderia ter lá no passado e hoje. E a resposta mais exata que qualquer humano pode ter. Se a pergunta ainda continuar lá mais para frente, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o enviado de Deus. E Jesus olhou para Pedro: grande discípulo, esse tem conhecimento. Não obstante, Pedro é aquele homem que, quando os discípulos, com medo de Jesus, porque Jesus estava andando sobre as águas, olhando para alguém que estava vindo, todos os discípulos: esse aqui é um fantasma, esse aqui veio para nos fazer mal. Pedro olha atentamente e parece que ele começa a reconhecer. E dali, quando ouve a voz de Jesus, Pedro é aquele que foi o único que disse: se é mesmo você, eu quero também andar sobre as águas. Então a história de Pedro com Jesus é uma história interessante. E vê que quando os discípulos pareciam mostrar descrença, Pedro mostrava crença no Filho de Deus. Talvez você esteja pensando agora: eu sou tipo Pedro, muitas coisas boas faço porque confio em Jesus, né? Talvez esteja pensando em alguém que você reconhece como sendo um servo de Deus e você admira. Não, então esse irmão é como Pedro. Mas vê, Pedro comete um erro.
muito interessante. E eu percebo aqui que este erro de Pedro tem sido de quase todos nós. Esse erro de Pedro tem sido de quase todos nós. Vê que Pedro, ele conhece a palavra de Jesus, ele não duvida de Jesus, ele crê em Jesus. Mas nesta história que eu li para vocês, você percebe que Pedro nega a Jesus nos capítulos anteriores, porque Jesus aqui alertou a Pedro que você vai me negar. Além de negar, você vai me trair. E vê que ele não nega uma vez, não trai uma vez. Alguém que foi alertado por Jesus negou a Jesus. Eu estou falando para desbravadores, para conselheiros e líderes, para uma igreja que conhece a palavra de Deus, uma igreja que conhece o Evangelho de Jesus, uma igreja que se reconhece como sendo a igreja profetizada para restaurar a mensagem que está se perdendo e que Daniel diz que é a mensagem que foi jogada por terra. Estou falando para uma igreja que assume que tem a pura mensagem. Mas também sei que estou falando para uma igreja que mesmo assim, mesmo conhecendo, mesmo sabendo de todas as mensagens poderosas que há na Bíblia, é que somos chamados a pregar. Estou falando para pessoas que muitas das vezes duvidam de Jesus, duvidam da palavra que ouvem. Essa condição é de Pedro, meus irmãos. Pedro negou a Jesus porque antes duvidou. Entenda comigo. Pedro poderia olhar para Jesus e se lembrar que Jesus nunca mentiu e que Jesus sabe todas as coisas, que Jesus pode ver o futuro. E ao invés dele se achar autossuficiente e falar a Jesus que eu não te negarei. Sabe, meus irmãos, quando Pedro disse a Jesus, responde a Jesus, que eu não te negarei, Pedro estava falando para Jesus: mestre, estás equivocado. Até aqui o mestre errou. Eu não vou te negar, porque Jesus não perguntou: Pedro, vai me negar? Jesus não perguntou. Jesus foi sério: Pedro, você me negará. Como humano, mediante a afirmação de Jesus, nós só temos que aceitar. Porque quando Jesus afirma alguma coisa, isso vai acontecer. E Pedro duvida da palavra de Jesus. E porque ele duvidou, aconteceu o que aconteceu. Estou falando para alguém que tem duvidado da voz de Jesus. Estou falando para irmãos que às vezes custa acreditar na mensagem da Bíblia, porque muitas delas parece que estão muito lá para o passado. Outras nós não entendemos com perfeição. Então preferimos duvidar. Ah, meus irmãos, não duvide da palavra de Jesus. É perigoso duvidar da afirmação de Jesus, porque Pedro duvidou. Houve as consequências. Vê, se Pedro não duvidasse, ele teria a chance de ir diante de Jesus e falar para Jesus: mestre, dá a solução. Já que dizes que eu vou duvidar, eu não quero duvidar. Dê a solução. Ah, Pedro não faz isso. Sim, porque há um momento na vida humana que nós, por fazer já várias vezes as mesmas coisas, nos sentimos autossuficientes. Não é que porque você é bom cantor, muitas das vezes você não ensaia mais. Não é porque você é bom pregador, muitas das vezes você não prepara mais sermão. Você não ora mais para pregar. Você não se consagra mais. Não é que muitas das vezes, por sermos tão confiados na igreja, nós queremos fazer e desfazer porque nos achamos autossuficientes. Não é que muitas das vezes, por sermos os mais velhos da igreja, não aceitamos a repreensão de uma criança, por mais certa que esteja.
Essa é a natureza humana. Muitas das vezes nos achamos autossuficientes. E Pedro teve as consequências disso. Não pediu auxílio daquele que pode mudar o destino. Ah, meus irmãos, busquemos o auxílio de Jesus. Sabem, muitas das vezes, a maneira conforme sofremos, a maneira conforme choramos mediante alguma situação, a maneira conforme encaramos os nossos problemas, mostra claramente que nós duvidamos da palavra de Deus. Jesus prometeu para nós que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus disse para nós que no mundo tereis a aflição, mas apesar da aflição, tende bom ânimo. Ah, só que nós olhamos para esses textos e simplesmente duvidamos. Às vezes duvidamos propositadamente. E muitas das vezes duvidamos sem saber. Por isso que quando vem a dor, você se esquece que Jesus já te disse que você vai passar por dor. Quando vem a dor, você se esquece que Jesus disse que estaria com você até a consumação dos séculos. E dali você vive da tua forma. Você chora como um incrédulo. Você olha para as pessoas como alguém que não teme a Deus. Você se comporta com as pessoas como alguém que não conhece a palavra de Deus. Você se comporta com as pessoas como alguém que não ama as pessoas que Deus ama. Mas Pedro teve a sorte que Judas não teve. Pedro, depois de negar 3 vezes, depois de trair Jesus 3 vezes, ele lembra que Jesus orientou ou advertiu que ele poderia cometer tal pecado. Ah, amargamente Pedro chora. E sabe, meus irmãos, eu amo o desfecho dessa história de Pedro e Jesus, porque Pedro, antes que saísse do lugar onde Jesus estava sendo maltratado, Pedro conhecia a Jesus. E ele, mais do que nós, sabia qual era o olhar de Jesus. Pedro, a Bíblia diz que ele vê Jesus sendo chicoteado. Só que quando ele nega a 3ª vez, eu não conheço esse Jesus. Eu nunca ouvi sobre Jesus. Ah, me permitam antes disso falar uma coisa. Há pessoas aqui, como quando querem um emprego, quando querem um destaque, desprezam o Deus que adoram. Eu não sou adventista. Não, eu não sou cristão. Porque se falar que é adventista, se falar que é cristão, talvez não será aceito no trabalho. Há muitas das vezes, por medo, duvidamos de Jesus. Por orgulho, traímos esse Jesus. Mas Jesus ainda tem amor por você. Jesus ainda tem um perdão para você, tal como teve por Pedro. Pedro olha Jesus a sofrer e Jesus olha para Pedro. Pedro, quando encara o olhar de Jesus, ele vê um olhar muito diferente do olhar dos seres humanos. Os homens, quando você comete, a olharem para você, você encara nos olhos dos homens acusação, você encara desprezo, você encara raiva, você encara ódio por parte de teus irmãos. Mas Pedro olha para Jesus, a única coisa que ele vê é amor. A única palavra que ele vê nos olhos de Jesus é: estás perdoado. É por isso que Pedro, diferente de Judas, ele ao sair dali se torna alguém completamente diferente. Por isso que, queridos irmãos, ao terminar essa meditação, quero que você saiba que não importa a situação que você está vivendo, não importa quantos pecados que você já cometeu. Eu sei que líderes religiosos muitas das vezes olharam para você e às vezes em tom de brincadeira, às vezes seriamente, falaram para você: você já não tem solução. Talvez alguém que você admira disse para você: você não tem solução, estás em um pecado terrível, você já não muda mais. E para terminar, me lembro
de um dia que eu estava para pregar numa das igrejas, deixa ser mesmo direito, mesmo aqui no Ararat. Enquanto eu estava na sala de preparação, alguém passava e disse: epa, para o pregador também falar só já rápido. A igreja tem muitas mensagens que já lhes passaram. Esses aqui não se arrependem, Jesus vai voltar, nunca vão se arrepender. Nunca ouviste isso aqui? Já ouviste? Sabem, é mesmo isso aqui o comportamento do homem. Oxalá que me entendeste. É comportamento do homem, não de Jesus. Jesus olha para você, vê a solução que você não consegue ver em você. Jesus olha para você, vê um evangelista que você não pode ver em você. Jesus olha para você, Ele vê pessoas que estão sendo salvas porque você hoje lhe aceitou. Jesus olha para os desbravadores e vê pessoas que estão sendo libertos do vício, pessoas que estão sendo libertos de pecados, porque desbravadores entenderam que devem pregar e pregaram e milagre aconteceu. Jesus vê um potencial que você não pode ver em você. Talvez você olhe para você: não, eu nunca posso ser pregador, eu não tenho nada para ajudar na igreja, eu não tenho como fazer alguma coisa útil na casa do Senhor, para a causa do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: você é mais importante do que você imagina, você é mais útil do que todo pensamento de utilidade que você já pensaste que tens. Porque é assim que Jesus te olha. Talvez eu possa um dia olhar para você: não, você não sabe fazer isso, você não pode, você não consegue. Ainda que for eu a falar isso para você, saiba que Jesus sabe que você pode. E por isso, quando olha para Pedro, perdoa o pecado de Pedro, e Pedro se tornou o homem que se tornou. Um grande discípulo, um grande evangelista. Quando os outros não poderiam falar em pé diante da multidão, Pedro estava lá corajoso para testemunhar do Jesus que ele noutrora traiu, que ele noutrora negou. Já negaste a Jesus? Se tiveste um dia vergonha da Bíblia, tipo eu, já negaste a Jesus. No ministério, no começo do cristianismo, quando fui batizado, eu tinha vergonha de levar a Bíblia, só de andar com a Bíblia, já tinha muita vergonha. Mas hoje, só o prazer que sinto. E Jesus quer que você aceite-o, para que você faça parte daqueles que um dia serão indicados no céu. Se eu estou aqui, é porque esse irmão um dia pregou para mim. Se eu estou aqui, é porque o ato desse irmão um dia chamou minha atenção. Então eu tive que procurar a igreja onde ele adora e procurar o Jesus que ele serve. Se eu estou aqui, é porque o meu pai me ensinou a ser evangelista. Se eu estou aqui, é porque o meu líder me ensinou a ser um evangelista. Se eu estou aqui, é porque o meu ancião me ensinou a trabalhar nesta causa. Que o Senhor nos possa abençoar e nos dar a sua paz e nos fazer refletir na sua palavra, e que nos torne verdadeiros missionários. Seja a meditação para esta tarde, para nós uma oração. Amém.